Olá, pessoal. Hoje a gente vai se aprofundar no caso do pequeno Hans, Hum. um dos estudos de caso mais famosos do Freud, né? É verdade? Você provavelmente já ouviu falar Sim. da fobia que esse garoto de 4 anos desenvolveu por cavalos. Sim. Mas a gente vai um pouco além da superfície. Tá. A gente vai mergulhar mais fundo. Isso. O caso do pequeno Hans, publicado em 1909, é muito mais do que uma simples fobia, né? É uma janela para o desenvolvimento da psicanálise e para as complexidades da mente infantil. Com certeza. A gente tem acesso a registros detalhados do pai de Hans, Sim. que era amigo de Freud, inclusive, Bastante. que documentou tudo, né? Os medos, os sonhos, as brincadeiras. É um material riquíssimo. Que é legal. E Freud, como bom detetive da mente, usou esse material para formular as teorias dele. É verdade. É nesse caso que a gente vê o complexo de Édipo tomando forma. A ideia da sexualidade infantil, Sim. a importância do inconsciente no comportamento. Mas antes da gente entrar nas teorias, Isso. vamos conhecer um pouco o Hans, né? Sim. Imagina, sou Viena, no início do século XX. Garotinho, apavorado com a ideia de sair de casa por causa dos cavalos. Nossa. Ele tinha medo de ser mordido, Credo. de ver um cavalo cair na rua, Temi. e essa fobia dominava a vida dele completamente. Imagina o impacto disso na rotina, Sim, na liberdade de uma criança. Coitado. É aí que o pai de Hans, buscando ajuda, né? Começa a trocar cartas com Freud. E a partir dessa correspondência, Sim. Freud vai construindo a análise dele. Ele não se limita só aos medos. Ele investiga os sonhos, as fantasias, as falas de Hans. Nossa. Tudo vira pista. Interessante. Uma das coisas que mais chama atenção nesse caso é o Lumpf. Lonf. Que é isso? Hans usava essa palavra para se referir ao cocô. E ele tinha uma certa fixação por esse tema. Sei. Você pensa crianças e suas fixações, né? Mas Freud não via isso como algo trivial. Para ele, essa fixação do Hans revelava muito sobre a curiosidade infantil, a descoberta do corpo, Sim. as questões em torno da diferença entre os sexos, Faz sentido. principalmente depois do nascimento da irmãzinha dele. E é nesse ponto que a gente começa a ver a genialidade, mas também a polêmica da análise de Freud. Ele conecta essa fixação pelo Lumpf com a ansiedade de castração, Nossa. que é um dos pilares da teoria psicanalítica. É verdade. Ou seja, para Freud, a fobia do Hans, a fixação pelo Lumpf, tudo estava interligado. Caramba. Ele enxergava um fio condutor que levava aos desejos reprimidos, aos conflitos inconscientes. Entendi. É aí que entra o complexo de Édipo. Freud via na fobia de cavalos uma manifestação simbólica Sim. da relação de Hans com o pai. Os cavalos grandes e poderosos representariam figura paterna, autoridade ameaça. Mas essa interpretação, como a gente sabe, não é unânime, né? Não. Muita gente critica a ênfase de Freud na sexualidade infantil, Sim. questionando a validade de aplicar esse conceito a uma criança tão pequena. E você o que acha? Eu? Não sei. Será que Freud estava certo? A gente vai discutir essas críticas mais a fundo. Tá bom. Mas antes, que tal a gente mergulhar em alguns detalhes da análise de Freud? Pode ser. Que é uma fantasia em particular. Qual? A fantasia da girafa. A fantasia da girafa. Que é fundamental para entender a interpretação dele. Entendi. Essa fantasia da girafa é realmente peculiar, né? É bem diferente. Olaz descreve duas girafas, uma grande e uma amassada. Ele conta que a girafa grande gritava com ele. E aí ele pegava a amassada e colocava em cima da grande. Que coisa estranha. É uma imagem que fica na cabeça, né? E Freud, como era de se esperar, viu nessa fantasia um simbolismo poderoso. Ele interpretou a girafa grande como uma representação do pai, forte e autoritário. Sei. Já a girafa amassada seria a mãe. A mãe? É mais frágil. Sumissa. E o ato de Hans colocar a girafa amassada sobre a grande. Sim. Para Freud, simbolizava o desejo inconsciente de Hans de tomar o lugar do pai. Nossa. E dominar a figura paterna e ter a mãe só para si. Que forte. Forte. E essa interpretação, claro, se encaixa perfeitamente na teoria do complexo de Édipo. É verdade. Mas e se a gente olhar para essa fantasia por outro ângulo? Será que não podemos ver nela simplesmente a imaginação de uma criança, sem necessariamente atribuir
um significado sexual? Pode ser. É interessante levantar essa questão. Afinal, a gente está falando de um garotinho de 4 anos. Sim. Numa época em que a brincadeira, a fantasia não eram tão estudadas e compreendidas como hoje, né? É verdade. E tem outro ponto importante. A influência do pai. A gente sabe que ele era amigo de Freud, conhecia as teorias e pode ter, mesmo sem querer, influenciado os relatos. Não faz sentido. É difícil saber até que ponto a interpretação de Freud foi totalmente objetiva, livre da influência do contexto. Mas, voltando à fobia do Hans, teve um episódio em particular que parece ter sido crucial. O dia em que ele viu um cavalo de ônibus cair na rua. A partir daí, o medo dele se intensificou. Esse evento, com certeza, foi marcante, traumático. Mas, mais uma vez, Freud foi além da explicação óbvia. Para ele, a queda do cavalo estava ligada à queda do pai. Do pai. É no sentido simbólico. Sim. Como se inconscientemente Hans desejasse que o pai saísse de cena, abrindo espaço para ele. Caramba. O que nos leva de volta ao complexo de Édipo. Essa ideia do desejo inconsciente reprimido. Da criança pelo progenitor do sexo oposto. Sim. E a rivalidade com o progenitor do mesmo sexo. É verdade. Mas será que essa teoria é tão centrada na sexualidade se aplica a todas as crianças? Boa pergunta. E será que a gente pode realmente interpretar o medo de um cavalo caindo como um desejo de morte do pai? É importante a gente ter essa cautela ao analisar o caso do pequeno Hans. Sim. As teorias de Freud, por mais revolucionárias que tenham sido, precisam ser lidas com um olhar crítico, considerando o contexto histórico e as novas descobertas da psicologia. Com certeza. E vale lembrar que, apesar de toda a angústia que a fobia causou, Hans conseguiu superar o medo dos cavalos. Que bom. E aí vem outra questão. Qual foi o papel da análise de Freud nesse processo? Ele realmente ajudou Hans a se livrar da fobia? Sei lá. Ou seria algo que aconteceria naturalmente com o tempo? Pode ser. Essa é uma pergunta que fica no ar. É. Mas independente da resposta, o caso do pequeno Hans nos ensina muito. Sobre o quê? Sobre a importância de observar. Sim. De tentar entender o mundo interno da criança com seus medos, fantasias e desejos, por mais estranhos que possam parecer. Verdade. E principalmente nos mostra que, por trás de um comportamento aparentemente simples, como o medo de cavalos, podem se esconder conflitos e emoções complexas que precisam ser acolhidas e compreendidas. Exatamente. A gente deixou no ar a questão da sexualidade infantil, né? Que é central na obra de Freud, mas também alvo de muita controvérsia. É verdade, né? Como você bem colocou, essa ideia era revolucionária para a época. E até chocante para muitos. Totalmente. É que naquela época, a visão dominante era de que as crianças eram seres assexuados, puras e inocentes. Sim. Aí, Freud chega e quebra esse paradigma, né? Afirmando que a sexualidade não se manifesta só na puberdade, mas está presente desde o início da vida. Isso. Se expressando de formas diferentes em cada fase do desenvolvimento. E aí entram essas famosas fases psicossexuais, né? A fase oral analfálica. Exatamente. Em cada uma delas, a criança busca prazer. Sim. Em zonas erógenas específicas do corpo. Isso. Na fase oral, por exemplo, o prazer está na boca, né? No ato de sugar de morder. Sim. Depois, na fase anal, o foco se desloca para os esfíncteres, né? A retenção e expulsão das fezes. E a fase fálica, que é onde o pequeno Hans se encaixa, é marcada pela descoberta dos genitais. A curiosidade pela diferença anatômica entre sexos. Sim. E o surgimento do complexo de Édipo. E essa fase para Freud é crucial para a formação da personalidade. É verdade. É nesse período que a criança, segundo ele, desenvolve um desejo inconsciente pelo progenitor do sexo oposto. Sim. Em rivalidade com o progenitor do mesmo sexo. No caso do Hans, o objeto de desejo seria a mãe. E o rival, o pai. Sim. E a fobia de cavalos, como a gente já discutiu, seria uma forma de lidar com essa mistura explosiva, né? De desejos e culpa. Faz sentido. Mas é importante a gente lembrar que nem todo mundo concorda com essa interpretação, né? Muita gente critica a ideia de que crianças tão pequenas tenham desejos sexuais pelos pais. Acho exagerado, inadequado e até perigoso. Com certeza. Esses críticos argumentam que Freud sexualizou as relações familiares de forma distorcida, né? Projetando seus próprios conceitos adultos na mente infantil. É uma crítica válida. Sim. Que nos faz questionar a universalidade da teoria freudiana, né?
Será que ela se aplica a todas as crianças em todas as culturas? Boa pergunta. Ou será que ela é um produto do contexto social e cultural da época? São questionamentos importantes, né? Que mostram como a psicologia é uma ciência em constante evolução. Com certeza. As teorias de Freud, por mais revolucionárias que tenham sido, sim, precisam ser lidas com olhar crítico, né? Considerando os avanços da ciência e as novas perspectivas sobre a infância. É verdade, a gente não pode ignorar as controvérsias. Não. Mas também não podemos descartar o valor da obra de Freud para a compreensão da mente humana. Sem dúvida. O caso do pequeno Hans, com todas as suas complexidades e ambiguidade, nos convida a refletir sobre o desenvolvimento infantil, a influência do inconsciente e a importância de dar voz aos medos e fantasias das crianças. Certeza. E você, o que achou dessa viagem pela mente do pequeno Hans e pelas teorias de Freud? É verdade. Compartilhe suas reflexões com a gente. A gente espera que esse mergulho tenha sido instigante e que ele te inspire a continuar explorando os mistérios da mente humana. Isso. Até a próxima com mais um Deep Dive. Valeu, pessoal.